Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para mais uma videoaula para vocês, tá bom? Essa aula, ao contrário das demais aulas que nós já fizemos, não é de geografia, é de filosofia. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que é essa disciplina, que nós vamos estudar. A gente vai ver que a filosofia não é uma ciência, mas é a mãe de todas as ciências, tá? Bom, eu fiquei um tempo afastado, mas a partir de agora, no decorrer desse ano letivo, vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog ou pelo meu canal no YouTube. Bom, para começar, é bom a gente definir alguns questionamentos. Aliás, a filosofia faz muito bem isso, que é questionar, que é se perguntar. E a grande pergunta, todo homem é um filósofo? Bom, para saber isso, a gente precisa saber o significado da palavra filosofia. Bem, filosofia, ela se originou, a palavra filosofia, ela se origina de duas vertentes, da junção de duas palavras gregas. A palavra philo, que quer dizer amor, e a palavra sofia, que quer dizer sabedoria. Entende-se, a partir dessas duas palavras, que o conceito de filosofia é amigo do saber ou ter amor pela sabedoria. Isso aí é um conceito bastante simples, bastante simplista, mas é um conceito bastante fácil de você poder interpretar. O homem, respondendo a nossa pergunta, o homem ele pode ser naturalmente identificado como um filósofo. Por quê? Porque o homem possui uma postura questionadora. Ele quer entender a realidade das coisas, ele quer entender a sua própria vida, ele quer entender e resolver os seus problemas, não é verdade? Agora, pessoal, a gente também precisa entender que nem todos têm essa perspectiva, nem todo mundo quer entender essa realidade. Algumas pessoas vivem indiferente aos questionamentos, não buscam um significado para a vida, não enfrentam os seus problemas. E essas pessoas também podem ser consideradas filósofos. É por isso, a filosofia ela serve mais para perguntar do que para dar respostas. Bom, vamos ver então o que pensam os filósofos sobre isso. No decorrer do ano a gente vai estudar muita gente boa, tá? A gente vai estudar Sócrates, Platão, Aristóteles, René Descartes, Immanuel Kant, entre outros, Bom, para Platão, a primeira função do filósofo é admirar-se. Contudo, algumas pessoas passam a rotinizar tudo o que está à sua volta e assim perdem a admiração pela vida. Para Platão, a primeira função do filósofo é ter admiração, é admirar-se, é poder admirar tudo que está à sua volta, a beleza das flores, o nascer e o pôr do sol, a chuva, o milagre da vida, entendeu? Isso é muito importante, entender essa função que a vida tem, entender esses múltiplos aspectos que a vida demonstra para a gente, que é o milagre da vida todos os dias. Algumas pessoas passam a se acostumar com a rotina do dia a dia e passam a não sentir mais admiração pela vida, devido ao continuismo rotineiro da vida, não é verdade? Outros filósofos foi conceituando a filosofia de maneira diferenciada. Por exemplo, Aristóteles. Ele afirmou que a filosofia é o estudo da causa última das coisas. Cícero, ambos, tanto Aristóteles quanto Cícero, bem antes de Cristo, conceituou como um estudo das causas humanas e divina das coisas. René Descartes, entre os séculos XVI e XVII, ele conceituou que a filosofia ensina o bem relacionar, o relacionamento entre as pessoas ou com as coisas. George Hegel, nos séculos XVIII e XIX, conceituou como saber absoluto. E Immanuel Kant é o pensar por si, é formar uma opinião própria. Pessoal, agora essa parte é importante. A filosofia é, antes de tudo, um incômodo. Por que ela é um incômodo? Porque ela questiona o modo de ser das pessoas, das culturas e do mundo.
Não há área onde ela não se inclua, não indague ou não questione. A filosofia está ligada diretamente com o modo de vida de todo mundo. Muito cômodo para você que está me assistindo aí pela tela do computador ou pela televisão, entender, falar assim, pô, como assim se incomodar? Você tem acesso à internet, você tem acesso a um aparelho de computador ou de televisão, mas tem muitas pessoas no mundo que não tem. E por que isso acontece? Esse tipo de pergunta é feito pela filosofia. Presta atenção nessa imagem. Olha só, crianças com fome, crianças que deveriam estar brincando e estão trabalhando quebrando pedra, imagens de violência, tudo isso tem um porquê. E quem questiona esse porquê? Entendeu? Crianças ao redor do mundo que não têm o básico para sobreviver. E aqueles que têm em excesso uma boa educação, uma boa alimentação. Em excesso não, excesso é uma palavra bastante forte, né? Tem o que deve ter toda criança, não é verdade? Então o porquê de todas essas realidades é a filosofia que faz, ela incomoda através das perguntas. Bom, vamos entrar agora na reflexão filosófica. Para a gente entender o contexto da reflexão filosófica, né, a gente precisa entender o contexto da palavra reflexão. Né? A palavra reflexão ela é de origem latina, né, e significa reflectere, né? Ou seja, a palavra refletir deriva desse termo latim, reflectere. Tem um significado de fazer retroceder, de voltar atrás. Ou seja, pensar o que foi pensado, colocando em questão o que foi posto. A própria palavra reflexão, ela está ligada diretamente à palavra filosofia. Entendeu? Por quê? Ela tem sempre um pensamento voltado para as coisas habituais ou para as coisas com as quais nós queremos entrar em contato. Por isso que ela é tão importante. E essa reflexão filosófica, ela tem algumas subdivisões, entendeu? Nós vamos tentar definir, conceituar, né, a partir de agora. A reflexão ela pode ser racional, ou seja, tem referência com a razão, né? Confere a lógica, a inteligência, ao conhecimento, a sua forma e os seus procedimentos formam eficazes instrumentos para viabilizar o conhecimento e explicar a realidade. É tudo aquilo que está ligado com o conhecimento lógico, com a razão, né? A reflexão ela pode ser moderada. Gente, moderado, o próprio nome é sugestivo, né? Ele rejeita qualquer tipo de radicalismo. Aliás, eu gosto muito de falar nas aulas de geopolítica. O radicalismo só serve para levar à guerra. Se você não tem capacidade de sentar e conversar, entendeu? Você é um tapado. Não é verdade? Porque só você que está certo, né? O seu processo envolve avanços e retrocessos, ou seja, a reflexão filosófica moderada, ela avança até um determinado ponto, depois ela retrocede, pensa novamente, tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, entendeu? Ela possui um juízo ponderado. Ela não despreza o que parece inexplicável, né? Tem aquela situação, poxa, mas tem explicação para isso, né? Mas ela vai procurando uma explicação, entendeu? Ela vai procurando várias formas de chegar no senso comum, né? E tem também a reflexão filosófica aberta. Ela se baseia na aceitação de novas ideias, na superação de preconceitos arraigados. Nos dias de hoje, ela é bastante comum, né? Hoje em dia nós não aceitamos mais, hoje em dia que eu falo, nosso tempo moderno, contemporâneo e moderno, né? Hoje em dia não se aceita mais, por exemplo, a escravidão, né? Já estamos mais abertos, por exemplo, para uma liberdade de gênero, né? Uma liberdade de opção sexual, uma liberdade relacionada ao contexto de raça, né?
coisas que não existiam há um tempo atrás. Nós estamos mudando, entendeu? Isso é uma reflexão filosófica, né? Ela aceita sempre novas ideias, ela supera preconceitos que durante muito tempo foram tidos como corretos, como normais, não é verdade? Pessoal, olha só, durante muito tempo a filosofia, o objeto de estudo da filosofia era a totalidade, ou seja, enquanto o filósofo estudava o universo, ele também estudava uma parte de todas as ciências, um pouquinho de cada coisa. O filósofo sempre teve um olhar curioso, né? Esse pensamento vem desde Aristóteles, desde o século IV a.C., na verdade. Mas, com o tempo, a filosofia foi perdendo muitos campos de investigação e se restringiu a estudos ontológicos e morais, ou seja, o estudo sobre a verdade, o estudo a respeito do sentido abrangente das pessoas, do ser, na verdade, aquilo que pode ser possível, né? Enfim, tudo que está relacionado ao ser humano, né? Mas e as demais ciências? As demais ciências foram cada um tendo a sua particularidade. Hoje nós temos várias ciências, temos a geografia, temos a história, a matemática, a física, a química, a biologia, são várias ciências, né? A filosofia passou a não ser uma ciência. Ela é considerada a mãe de todas as ciências. Bom, então nós vamos conhecer alguns termos que é muito usado na filosofia, na verdade, e que é importante para o nosso estudo. A ontologia, por exemplo, coisa que eu acabei de citar ali atrás, né? É o ramo da filosofia que estuda a respeito do sentido abrangente do ser, como aquilo que torna possível as múltiplas existências. Então, ontologia é o estudo do ser humano, tá? A lógica investiga a exatidão do raciocínio. Muitos concursos hoje colocam o raciocínio lógico, na verdade, define as formas e as regras gerais do pensamento correto e verdadeiro, independentemente dos conteúdos pensados. A teoria do conhecimento estuda o valor das ciências, sua natureza, etapas e limites. Distingue o conhecimento científico do conhecimento filosófico, né? O que é o conhecimento científico? Nas próximas aulas, mais à frente, a gente vai estudar o porquê que é a ciência, o que é o conhecimento científico, né? Quando se elabora uma tese, uma síntese, uma antitese, na verdade, sempre através de uma pergunta, aquilo que pode ser experimentado, nós vamos estudar tudo isso, na verdade. E por que o conhecimento filosófico? Ou seja, a arte da pergunta, né? A arte da reflexão. A metafísica, né? A metafísica, pessoal, a sua temática é a preocupação com o fundamento último da existência da verdade. Ele investiga as realidades que estão além da experiência concreta e imersas na essência do ser. Tá? Uma das coisas que é muito estudado na metafísica, né, é o ser divino. É a existência de Deus, é a existência de um ser perfeito, transcendente, a existência do arquiteto que fez o universo, é a existência de uma teologia, ou seja, um ser como superior a tudo, né? É estudado pela filosofia. A cosmologia, ou estudo do cosmos, volta-se para a essência, para a origem e o devenir do mundo material, né? Ela estuda a estrutura, o devir. O que é o devir, pessoal? Vou pegar aqui um conceito do devir para vocês. Fluxo permanente, movimento ininterrupto, aquilo que não para de girar, ou seja, a essência do universo, né? Busca vestígio, pistas que indiquem um começo e um fim. Ela procura responder aquelas perguntas: de onde vim, para onde vou? Será que existe mesmo a vida após a morte? Será que nós realmente evoluímos de outros primatas, como os macacos? Não sei.
É a parte da filosofia que tenta responder essas perguntas. Ok, pessoal. Agora a gente vai estudar um pouquinho, assim, vamos rapidamente, né? Ver um pouquinho as divisões da filosofia, tá? A filosofia, ela é dividida na filosofia moral, né? Quando a gente fala em filosofia moral, a gente fala na ética, na axiologia, né? Estuda a natureza da lei moral, estuda a felicidade, a virtude das pessoas, entendeu? O conjunto de regras que rege uma sociedade. Ela estuda aquela parte que causa infelicidade, causa desgosto às pessoas, não é verdade? A filosofia da arte está voltada para a função harmônica das formas, cores, beleza, a relação entre a matéria e a forma. Cara, é tão gostoso você olhar para uma grande obra de arte, sei lá, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, uma sinfonia de Beethoven, uma música que está tocando nas rádios que você gosta muito, entendeu? É uma forma de arte, entendeu? Tem músicas que fazem você parar para pensar, para refletir, outras fazem você querer dançar o tempo todo, né? Então, a parte da filosofia que estuda isso é chamada de filosofia da arte, né? Nós temos ainda a filosofia da linguagem. Essa reflete sobre a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos, né? E a linguagem é interessante porque ela diferencia o ser humano, né, dos demais animais. Não é que os demais animais não têm linguagem. Todos os animais têm linguagem própria, né? E eles conseguem se fazer entender. Mas nós temos algo diferente, porque a nossa linguagem ela tem um significado linguístico, entendeu? Porque nós pensamos durante a linguagem, nós conseguimos pensar de maneira racional, né? E a parte da filosofia que estuda essa parte do pensamento racional dentro da linguagem, né, é a filosofia da linguagem. Nós temos ainda a filosofia da ciência e a filosofia política. Por que eu coloquei essas duas à parte? Porque elas entram no estudo dos fundamentos, né, em implicações. A ciência, por exemplo, né, você precisa de método científico para poder provar ela, né? Você precisa de experimentos e mais experimentos, provar esses experimentos, colocar ele à prova para que outros cientistas possam provar novamente, não é verdade? A política, ela reflete sobre como você pode viver em sociedade. Aí vem a questão da diferença entre sociedade e Estado, das obrigações entre as pessoas, dos direitos que as pessoas possuem, na verdade, dos direitos políticos, né? Os direitos que cada comunidade, que cada sociedade, que cada nação possui. Tudo isso é muito importante. O que pode ser um direito para mim, pode não ser para uma outra comunidade, para uma outra sociedade, tá? Pessoal, o surgimento de outras ciências, a partir da filosofia, ocorreu no século XVIII, após a crítica do filósofo alemão Immanuel Kant, que afirmou ser irrealizável a pretensão filosófica de abarcar todo o conhecimento humano. É complicado, o conhecimento humano é muito amplo, não é verdade? Na minha área mesmo, né? Tem muitas pessoas que todos os dias estão descobrindo vários pensamentos, várias teorias em várias áreas diferentes da geografia, da sociologia, da filosofia, da área de ciências humanas, entendeu? E dentro da minha própria área eu sou limitado. Imagine outras áreas que eu não tenho domínio, como a matemática, física, química, enfim. Então houve a necessidade de fazer essa divisão. Isso foi muito importante, não é verdade? Ok, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, né? Eu estou navegando por áreas novas, né? Faz um bom tempo que eu não dou aula de filosofia, mas estou adorando essa minha nova missão. Espero que vocês curtam também. Essa é a primeira aula, né? E daqui para frente serão várias aulas em sequência. Vou fragmentar as aulas para que não fique muito cansativa para vocês, ok? Valeu, galera! Fiquem com Deus e até a próxima!